Só que o que não aconteceu, o que eu estou falando agora, é que teve uma pessoa que falou comigo, não sei quem foi agora, mas falou comigo que não conseguiu baixar as resoluções que é do jeito que eu mandei, porque tipo assim, tem que baixar um aplicativo no celular e que deu trabalho e que mesmo baixando vários não conseguiu abrir. Ah, então, aí eu vou mandar em PDF, entendeu? Só que eu não consegui fazer isso ainda, entendeu? Porque como hoje o dia foi realmente difícil, gente, eu estava literalmente de cama até agora há pouco, entendeu? Consegui levantar, assim, melhorar de fato a dor de cabeça e tomar um banho e vir da aula. Aí, isso. Cris, já está gravando a aula, tá bom? Tá, desculpa. Enfim, oi, gente, boa noite. É... Depois a gente fala sobre os dados da aula passada, tá? A gente fala da aula passada, mas já está tudo lá no Drive, o que não estiver vai chegar, acreditem. Tá bom? Hoje nós vamos falar, nossa aula vai ser sobre monômios e polinômios. E tem mais um bônusinho. Lá no final vocês vão ver, tá? Vamos ver até onde a gente vai chegar e como que vai ser, como que está o conhecimento de vocês a respeito disso. Mais uma aula daquelas que eu vou dizer para vocês que cai, por exemplo, principalmente divisão de polinômios, por monômio ou por polinômio, né? Por um binômio, por exemplo, cai geralmente pode cair numa questão isolada na UERJ, mas pode cair também uma questão, e dentro dessa questão ter ali o polinômio, o monômio, e ela a gente... Pri, tá aí? Tá, gente, daqui a pouco a gente resolve isso daí, tá bom? Vai chegar até vocês e a gente vai ver o que houve, tá bom? Se não chegar, se não tiver lá, não tiver num lugar onde vocês todos estejam, hoje mesmo, após a aula, vai ser postado para vocês lá, tá bom? Junto com esse, beleza? Vamos focar nessa aula de agora e depois a gente resolve essa questão. Me perdoa por isso, não vai acontecer mais, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. E aí, o que acontece? Pode cair uma questão isolada de monômios ou de polinômios, mas pode cair também uma questão que envolva polinômios e monômios ou alguma informação sobre isso. E aí, por isso que é importante a gente rever quem tem dificuldade aprender, né, sobre, e a gente seguir com mais essa matéria, tá bom? Como eu já tinha falado sobre as matérias anteriores, a gente está iniciando, mas tenho certeza que a gente vai chegar, a gente está construindo a base, a gente já falou sobre isso, né, em outros momentos, mas a gente está construindo uma base legal para a gente poder alcançar uma nota 20 na prova de matemática, tá bom? Vamos lá. Isso aí. Acreditar. Deixa eu diminuir aqui para eu poder conseguir rolar isso. Parece... Então, a gente... o que são polinômios, né? É uma expressão algébrica, ela pode ter monômios, ou ser composta só por um monômio ou pelas somas dele. O que é o monômio? Né? O monômio, ele é um termo, a gente fala isso, é um termo matemático, a qual
tem sempre um número, uma letra, um expoente e pode aparecer ou não, mas com certeza tem um sinal. Então, quando a gente está falando de um monômio, a gente está falando, por exemplo, o 6, ele é um monômio. Por quê? Porque, antes dele, a gente vai ter um sinal de mais positivo, que vai ser mais 6, né? A gente vai ter um x elevado a 0, ou qualquer outra letra elevada a 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1, ok? Então, se eu trocar esse x elevado a 0 aqui por 1, eu vou ter mais 6 vezes 1, que dá igual a mais 6, que dá igual a 6, ok? E o sinal, mesmo quando ele não aparece, ele é positivo, concorda? Então, isso daqui, concorda comigo que saiu disso para isso daqui. E isso daqui é um termo matemático, logo isso é um monômio. Ficou claro? Beleza. O que é um polinômio? É a junção de vários termos, de vários monômios. Então, por exemplo, exato. Os monômios têm grau. A gente vai falar sobre isso. É o próximo slide. Calma aí, vamos devagar. Mas o que acontece? Qual seria o grau desse monômio aqui? 0, ok? Porque ele está elevado a 0. O grau, ele está sempre ligado ao expoente. Tá bom? Quando que a gente mais utiliza? Quando que a gente mais utiliza os polinômios? A gente aplica em construções para calcular superfícies de uma casa, para a previsão de tempo e várias outras questões a gente pode usar os polinômios, ok? Vamos lá, grau de um polinômio. O grau é o termo de uma variável de um polinômio e é o expoente dessa variável nesse termo. Então, por exemplo, qual é o grau desse polinômio ali, desse polinômio? Vai ser 3. Tá vendo? Porque é o maior expoente desse polinômio. Aqui já vai ser 4. Aqui 5, aqui 1 e aqui 0. Ok? Nos exemplos aí. Ficou claro? Ok. Vocês estão meio atrasados aí. Eu não sei se está gravando, não sei, alguma coisa aconteceu. Vamos falar de adição de monômios. Quando a gente fala de adição, a gente vai lembrar daquela historinha que eu falo de vez em quando, não sei se eu já falei com vocês na aula ao vivo, mas a gente fala sempre sobre lavar roupa. E aí a gente vai pensar no seguinte, não pode lavar roupa vermelha com roupa branca e nem roupa preta com qualquer outra roupa. Porque se você lavar tudo misturado, vai ficar roupa preta cheia de pelo, roupa branca não vai sair mais branca, vai sair de outra cor, né? E a roupa vermelha, ela vai manchar todas as outras roupas, ok? É claro que pode ser que você dê uma sorte danada e você consiga fazer uma lavagem dessa com tudo misturado e dar tudo certo, entendeu? Mas a verdade é que você precisa tomar cuidado para você não misturar as roupas. Calma aí, deixa eu ler aqui.
Monômios é um termo isolado e polinômio é o conjunto de dois ou mais monômios. Isso mesmo. Lucas já tinha respondido aí, mas é isso. Então, vamos lá. A gente sempre vai juntar as roupas para lavar de acordo com as suas cores. Então, por exemplo, a gente vai juntar roupa branca com roupa branca, roupa vermelha com roupa vermelha, ou no máximo rosa, e as roupas pretas a gente vai lavar no máximo com azul escuro. E olhe lá, ok? Para quê, gente? Para a gente não ter nenhuma roupa manchada. Por que eu estou falando isso? Para que vocês consigam perceber que a gente só vai juntar X com X, Y com Y e outra letra com a outra letra. Ok, gente? E detalhe, nesse momento de juntar as roupas, a gente também vai prestar atenção no expoente, porque o expoente sendo diferente, a gente está percebendo que esse número também, esse termo também é diferente. E a gente vai juntar termos semelhantes, ok? Não entendi o que você colocou, Juan. O prof seria possível. Então, aqui a gente vai juntar, ó, x2 com x2, 5 com 7 dá 12, e aqui a gente vai juntar também, ó, lembrando que a y3 e a y3 é como se fosse, vamos considerar assim, estojo com canetas azuis. Devo 3 estojos com canetas azuis, ganho um estojo com canetas azuis. Continuo devendo 2 estojos com canetas azuis. Ok? Exato. Só que com uma abordagem diferente. Por exemplo, no... Não porque esse B aí estaria no lugar errado, mas poderia ser outra letra. E aí você ia querer descobrir qual o valor, na verdade, de A, né? Então, vamos lá, seguindo. Gente, olha só. Juan, é melhor a gente fazer assim, ó, só para a gente não misturar os assuntos. Matemática, existem outras... Eu já falei até isso na aula passada. Existem outras formas de fazer, certo, galera? Todo exercício vai ter outras formas de fazer. Professor, e se eu não lembrar da regra para fazer do seu jeito? Você tem que imaginar que o examinador, no caso da prova que vocês estão se preparando, que eu estou preparando vocês para essa prova, ele quer o mais detalhado possível do seu pensamento. Então, pense o seguinte, por exemplo, o Enem, ele vai trabalhar com a questão de que, tipo assim, eu quero que você resolva a questão de forma mais rápida possível e não importa como você chegou nessa resposta. Eu quero que você resolva essa questão, marque a alternativa certa e siga em frente, ok? Qual é o objetivo da UERJ? É te dar 10 questões de matemática, cada um valendo 2 pontos. Para você ganhar os 2 pontos, você precisa ser o mais matemático possível, ok? Então, você vai fazer aquilo que você já iria fazer, o cálculo que você ia fazer, só que você vai demonstrar o que você fez para chegar naquele resultado. Entendeu? E quanto mais matemático você for, melhor é para você. Você está demonstrando que você está indo, não pelo raciocínio lógico, mas você está indo naquele conhecimento matematicamente, ok? Por isso que é importante a gente saber
equação de segundo grau, né, a fórmula de Bhaskara, mas a gente também saber como resolver um polinômio, uma multiplicação, uma adição, uma divisão, entendeu? E usar outros métodos. Ah, professora, e se eu quiser usar um macete? Beleza, você vai usar. Só que quando você usa macete, qual é o seu objetivo? Chegar o mais rápido naquela resposta. Ok? Não é esse o objetivo? Quando você usa macete para fazer uma prova, por exemplo, de um militar, né? Para uma prova militar, você está ali usando macete para você chegar mais próximo e mais rápido à sua resposta. No caso da UERJ, você precisa ser mais matemático. Entendeu? Eu preciso que vocês entendam essa diferença. Porque, às vezes, vocês vêm com a carga de vocês. Eu não sei se vocês ouviram isso no sexto ano, mas eu ouvi isso e já vi professores falando isso, assim, ó. Vamos jogar numa sacolinha, numa caixinha, tudo que você aprendeu até agora e vamos ressignificar esse conhecimento. Vamos aprender outras coisas de outras formas. Por que a pessoa fala? Por que o professor, né, nesse caso de matemática, fala isso? Porque você aprende, chega lá no sexto ano, agora não muito, porque as crianças já têm internet, já são muito mais atenadas e tudo mais, mas antenadas, desculpa, antenadas. Mas, antigamente, que a gente não tinha muito isso, o que a gente aprendia até o sexto ano? Que só tinha os números positivos, que começavam no zero e pronto, acabou. Que não tinha os números antes, entendeu? Hoje você chega para uma criança menor, né? E ela te diz ali que já existem os números negativos. Até porque eu já falei para vocês em outro momento, também pelo fato de que essa questão, né, do mundo digital, né, no modo geral, está muito mais ali ao nosso acesso, muito mais perto da gente, a gente começa a conhecer as coisas de forma antecipada, entendeu? Mas o fato é que, vamos lá, vocês precisam, entendeu? Entender a prova. Toda vez que a gente vai fazer um concurso, até para mim mesmo, se eu vou fazer um concurso para matemática, o pessoal fala assim, ó, quando vai se preparar, ó, você precisa conhecer a banca, você precisa conhecer essa prova, o que ela quer, o que ela quer de você, o que ela quer que você demonstre que você sabe. Entendeu? Então, a banca do Enem é de um jeito, a banca do militar é de outro, e a banca da UERJ é outra, ok? Então, a gente não tem como misturar esses assuntos, ok? A gente não pode se perder nisso. É por isso que, por exemplo, vocês estão num grupo separado, estudando para uma prova para as específicas de vocês. Entendeu? Aí vocês não podem se perder. Por isso que, às vezes, o nosso mentor, né, fica, às vezes, falando com vocês, olha, vocês não estão na aula tal, vocês não estão prestando atenção em tal aula, por conta disso, porque vocês têm que focar nas específicas de vocês. Entendeu? Tem que estudar isso. Não pode ficar querendo abraçar o mundo. Senão, assim, não é que não vai dar certo, vai dar. Mas corre mais risco. Espera aí que eu estou tendo que voltar aqui. Melhor focar em um. Vamos lá, continuando. E aí, quando a gente vai falar sobre multiplicação de monômios, a gente vai lembrar da questão do chuveirinho. Então, a gente vai fazer o chuveirinho. Lá na frente, eu vou falar, que eu disse que tinha um bônus, né? Eu vou falar um pouquinho sobre fatoração. Por quê? Porque se você tiver
por exemplo, uma informação multiplicando outra que é igual, você concorda comigo que aquela informação está ao quadrado? E automaticamente, quando aquela informação está ao quadrado, eu posso pegar e utilizar um método de fatoração, ok? Mas se forem informações diferentes, como no caso desse exemplo aí, nesse caso, você vai pegar e você vai fazer a multiplicação com o chuveirinho, ok? Número com número, letra com letra, lembrando também. Sim, vou falar um pouquinho sobre isso, mas vou falar um pouquinho, mas só te falar, eu vou focar mais nessa aula de agora no método tradicional, tá? De divisão mesmo e tal. E aí, mais para frente, quando a gente for fazer resolução de exercício, eu trago essa informação, tá? Porque é considerado como macete. Tá bom? Vamos lá, gente. Então, ó, agiliza a multiplicação. Então, e aí é o que eu estou falando, né? Como vocês têm que demonstrar, aí a gente vai focar no modo tradicional, tá bom? Mais antigo. Tudo bem. Assim, gente, não é que vocês não possam, tá bom? Vocês podem usar macete, coisas que vocês têm, sendo que vocês têm que lembrar que precisa daquela justificativa, ok? De explicar o que vocês estão fazendo, de botar as informações lá. A gente vai fazer uma aula de exercício mais para frente, e aí vocês vão ver qual que seria o padrão de resposta. Eu tenho certeza também que estudando vocês já estão vendo isso. Então, você já tem uma noção mais ou menos do que eu estou falando. Vamos lá. Aí você vai multiplicar, ó, 4 vezes menos 13, e depois... Esse não, Mariana, só no final da aula. Então, gente, a princípio, eu gostaria de que vocês focassem em aprender, em a gente construir a base, entendeu? Em vocês estarem junto comigo construindo a base. A gente vai fazer uma aula de exercício e eu vou trazer simulados para vocês e tal. Eu não queria muito que vocês estivessem nesse foco de estar fazendo todas as provas, até porque a gente vai acabar com, assim, como vocês acabam tendo muito mais tempo, né? Vocês têm aí, dependendo da vida que vocês tenham, né? De trabalho, de estudo e tudo mais, vocês acabam tendo muito tempo para fazer bastante coisa. Se vocês fizerem muito as provas, vai nada. Se você fizer muitas provas, eu tenho preocupação de você aprender a fazer a questão pelo gabarito mas não entender o assunto em si. E, afinal de contas, não vai ser a mesma questão que vai cair lá. Pode cair o mesmo assunto, não necessariamente a mesma questão. Então, eu prefiro que você aprenda o assunto. Beleza? Nesse primeiro momento. Vamos lá, continuando. E aí vai dar, ó, menos 52. E aí você vai juntar, ó, o A com A, lembrando aqui, ó, de propriedades da potência. Então, se por um acaso, lá no 8º ano, você teve um 8º ano, mais ou menos, e não lembra dessa informação, isso daqui é algo para vocês pesquisarem e estudar. Entendeu? Por quê? Ó? O que diz lá na propriedade da potência? Que quando a gente tem a mesma base, ó, a gente soma os expoentes, ok?
mas que quando está multiplicando, porque quando está dividindo, a gente faz o quê? Diminui os expoentes. Certo, galera? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, a gente vai pegar e vai somar os expoentes. 1 mais 3 dá 4 e 2 mais 5 dá 7. Aqui está bem fácil, mas mais para frente pode complicar um pouco. Ok, gente? Então, prestar atenção nessas informações. Aí eu até coloquei aqui, ó, lembrar da propriedade da potência. Quando a gente tem, ó, mesma base e uma multiplicação, produto, a gente tem que juntar somando os expoentes, ok? Divisão, gente. Na divisão, a gente vai dividir primeiro os coeficientes numéricos e depois as partes literais. Lembrando também da propriedade, que diz o seguinte: quando a base é igual, a gente subtrai os expoentes, ok? Então, vamos a um exemplo aqui, ó, que não veio o exemplo. Se eu tivesse aqui, ó. Então, se fosse uma divisão, né, numa divisão, ó, a primeira coisa que eu poderia fazer era montar aqui para perceber, ó, o que está em cima e o que está embaixo, né? Eu vou, para complicar aqui mais um pouquinho, vou botar um menos aqui. E aí, nesse caso, vai ficar, ó, como que ficaria? Menos 12 dividido para 4 dá menos 3, ok? X2 está em cima e tem um X embaixo. Então, subtrair, vai ficar X1 e o X1 fica em cima, porque o maior está em cima. O A sobrou e ele sobra embaixo. Então, aqui a resposta seria menos 3x sobre A. Ok? Essa é a divisão. O A não fica em cima, o A fica embaixo. Ok? Quando a gente tem uma adição de polinômios, a gente tem que prestar atenção nesses parênteses aqui. Porque todas as vezes que... Aí lembra que a gente vai juntar, é igual lavar roupa, né? A gente vai juntar os termos semelhantes. Só que a gente tem que prestar atenção que quando antes do parêntese tem um sinal positivo, a gente vai repetir tudo que está dentro do parêntese e vai eliminar os parênteses. Mas quando tem um número negativo, tem um sinal negativo antes do parêntese, a gente tem que trocar todos os sinais que estão dentro do parêntese, dos números que estão dentro do parêntese. Então, ó, percebe que o 4x2 continuou 4x2, menos 7x mais 2, mais 3x2, mais 2x, mais 3. Agora, ó, aqui era mais 2x2, ficou menos 2x2. Aqui era menos x, ficou mais x. Aqui era mais 6, ficou menos 6. Percebeu que, ó, esse menos aqui, ele alterou todos os sinais do parênteses. Ok, gente? Beleza. Aí a gente vai fazer o quê? Juntar todos os termos semelhantes, juntar da forma que der, somando ou subtraindo, e aí a gente vai ter um resultado final, que é a forma reduzida. Olha aqui, ó, essa equação aqui
esse polinômio aqui é um polinômio de quê? De segundo grau. Ó, Juanzinho, ó. Um polinômio de segundo grau, ok? E aí, o que a gente vai perceber aqui? Que aqui a gente aplicaria para descobrir o valor de x, Bhaskara, ok? Aí, ó, quando a gente tem um polinômio, um monômio multiplicando um polinômio, que é um binômio no caso, né? Mais de um monômio, a gente vai fazer o chuveirinho, né? Então, a gente vai multiplicar número com número, cada um deles, e letra e tal, que é aquilo que a gente já sabe. Prestando sempre atenção nos sinais. Quando a gente vai fazer uma divisão de polinômios por monômios, a gente vai pegar esse monômio e vai colocar embaixo de cada um dos termos do nosso polinômio. Então, perceba que aqui tem, ó, 18x3 e aqui tem 3x dividindo por 3x. A gente vai botar o 3x junto com o 18x3, junto com menos 12x2 e junto com o 3x, ok? Então, a gente vai, é como se a gente distribuísse esse divisor por cada um, que é o monômio, por cada um desses termos do polinômio. Isso está claro ou ficou confuso? Isso. Então, ó, aqui ficaria como se fosse isso daqui, ó. 3x3 dividido para 3x, menos 12x2 dividido para 3x, e 3x dividido para 3x, ok? A gente faria um a um e colocaria o resultado aqui embaixo, que foi o que aconteceu. E aqui, de novo, ó, a gente tem um polinômio com segundo grau, do segundo grau, automaticamente uma equação do segundo grau. O quê? Não entendi. Na hora da divisão, não. Só na hora da soma ou da subtração. Na hora da divisão, a gente teria que fazer o quê? Ó? 18 dividido para 3 dá 6. X3 dividido para x1 vai ser subtração. X3 menos x1, x2. Na multiplicação, você soma os expoentes e na divisão, você subtrai os expoentes. Agora, a gente chegou na divisão de polinômio por polinômio. Aí eu quero dizer o seguinte: lembra da professora lá na quarta série, ou terceira série, sei lá, terceiro ano, quarto ano, que ela falava sobre a divisão em processo longo e que a gente achava a gente pensava assim, ai, que coisa chata tem que fazer, eu já sei fazer essa divisão. Então, quando ela dizia assim, ó, 64 dividido para 4, por exemplo. Aí, como que a gente fazia? Ó, a gente tem que fazer o quê? 6 dividido para 4 vai dar 1. Aí, 1 vezes 4, 4. Aí, a gente fazia a subtração e via qual era o resto. Aí, o resto era 2. Aí, a gente descia o 4. Aí, agora sim, 24 dividido para 4, a gente vai ver lá, né? Vai dar
6. Aí a gente faz de novo, ó. 6 vezes 4, 24. Para a gente achar o resto, a gente teria que fazer essa subtração aqui para achar o resto. Lembra disso? Quem lembra? Só que, olha só, a gente, com o passar do tempo, né, principalmente com essa questão aí de quanto mais macete, mais formas da gente fazer mais rápido, exatamente. A gente ficou numa de fazer direto. Então, o que a gente fazia? Ó, até, né, a gente faz isso direto. A gente faz o quê? Ó, 6 dividido para 4, a gente já sabe que é 1, aí a gente já bota o resto aqui direto, aí a gente vem, desce o 4, e aí a gente já sabe que é 6, e aí a gente já bota o 0 aqui e acabou a conta. É assim que a gente faz, né? Desse modelo aqui. Mas esse processo longo aqui, ele vai ser importantíssimo nesse processo que a gente vai trabalhar aqui agora. Por quê? Porque na divisão de polinômio por polinômio, a gente precisa fazer esse processo longo, ok? Lembrar desse processo longo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira informação daqui e vai dividir pela primeira informação daqui. Só a primeira. Quando a gente fizer essa divisão, que a gente pode fazer até aqui do ladinho, montada mesmo, ó, 10x2 dividido para 2x, a gente vai ver o seguinte, ó, 10 dividido para 2 dá 5, x2 tira x1, fica x. Então, deu 5x, correto? A gente vai pegar esse 5x aqui, ó, e vai multiplicar por esse e multiplicar por esse. Quando a gente fizer a multiplicação, a gente tem que colocar os resultados para cá de forma inversa, com operação inversa. Então, por exemplo, ó, 5 vezes 2 dá 10. x1 com x1 dá x2. Quando a gente jogar para cá, a gente tem que colocar menos 10x2. Aí aqui, ó, mais e menos dá menos, ok? Quando a gente jogar para cá, vai vir com o sinal inverso, vai vir mais. 5 vezes 5, 25. E o x. Estão acompanhando? Ok. Aí, olha só, a gente vai fazer agora a subtração. Aí, quando a gente fizer a subtração, imagina, é mais complicado mesmo. Quando a gente fizer a subtração, vai dar, ó, 10x2 menos 10x2. Vai dar 0, ok? Então, isso daqui, ó, não importa mais. Já deu 0. E aqui, ó, mais 43x, menos 43x, mais 25x. Então, aqui, ó, eu devo 43 e pago 25. Fico devendo 18. Beleza. Repito esse 40 aqui, que não tem nenhuma informação. E aí, fico com isso daqui. É verdade. E aí, ó, calma que a gente vai chegar no menos 9. Calma. Aí aqui, ó. Não, Juanzinho, não tem nada de ita. Nada de ita. Tem que fazer exercício de... complica não. Mariana, nada disso. Não segue conselho, só alguns aí, tá? Da Joana tá ok. Pode seguir o conselho de Joana. Nada de... Você pode colocar na internet divisão de polinômio por polinômio. E aí você tenta fazer. Ok? Olhando para o exemplo daqui que você vai conseguir.
Isso. Mas não agora, tá, Mari? Vamos prestar atenção aqui, que aí você vai aprendendo, depois você vai treinar depois, tá bom? Vamos lá. Aí, ó, menos 18x, você vai pegar esse termo aqui, menos 18x, e vai dividir de novo por esse primeiro termo daqui, que é o 2x, ok? E aí, ó, menos 18x dividido para 2x dá menos 9. E daí que apareceu o menos 9. Aí apareceu o menos 9, né? Ó, aparece o menos 9 aqui, porque 18 dividido para 2 dá 9, mais e menos dá menos, ok? Então, ficou menos 9. O que você vai fazer? Você vai pegar esse menos 9 e você vai multiplicar por esse termo e por esse termo aqui, ó. Então, vai ficar menos 9 vezes 2x e menos 9 vezes menos 5. Menos 9 vezes 2 dá menos 18x, não é isso? Só que você vai colocar o inverso, lembra disso? Se deu menos, você vai colocar mais aqui, ó. Então, vai ficar mais 18x. E aqui, ó, menos e menos deu mais. Você vai colocar o inverso, vai dar menos. Então, deu menos. 9 vezes 5, 45. Ok? Aí, a resposta que ficou foi mais 18x menos 18x com mais 18x deu 0x. Ok? Não preciso dessa informação. E aqui, ó, mais 40 com menos 45 dá menos 5. Então, esse é o meu resto. Ok? Isso. Tá bom? A gente vai fazer exercício mais para frente, tá? A gente vai fazer mais exercício mais para frente já já. A gente vai dar continuidade aqui no conteúdo, mas mais aqui à frente a gente já vai ter exercício, tá? Nos próximos slides. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, é o valor numérico de uma expressão algébrica. O que a gente precisa prestar atenção nessa informação? A gente, aqui, nessa questão, por exemplo, ele está dizendo, ó, determine o valor numérico de uma expressão determinando para x igual a 2 e y igual a 3. Gente, parece ser uma questão muito fácil, né? E realmente é uma questão muito fácil diante de tantos outros assuntos que tem em matemática. Mas sabe aquelas questões que são muito fáceis, mas que a gente às vezes erra por causa de sinal? Ou porque a gente, tipo assim, é tão fácil que a gente menospreza e não faz com o carinho que deveria ter a questão? Então, vamos lá, ó. Nesse caso aqui, ó, ele está dizendo que a questão, o x vale 2. E o y vale 3. Entendeu? E aí você tem que substituir as informações. Entendeu? Só que o que é mais fácil? Você primeiro reduzir as coisas que são semelhantes, as coisas que estão ali com os mesmos termos. É primeiro dar uma lavadinha naquela roupinha que dá para ser lavado junto com outra, para depois a gente pegar e substituir os valores de x e de y. Ok? E aí, ó, ele reduziu. Ah, professora, mas é obrigatório fazer desse jeito? Gente, não é que seja obrigatório, mas é porque se você não fizer dessa forma, pode ser que você se confunda em alguma parte da questão e aí você se perca e faça a conta final errada, ok? E aí, ó, nesse caso, ele vai substituir
essa questão, pode cair um gráfico, entendeu? E o gráfico ter uma informação nele, no gráfico, e ter uma questão, né? Um problema ali. E aí você tem que analisar o gráfico e do gráfico você substituir o valor. E aí você tem que lembrar que o quê? Ó? X é o eixo das abscissas, ok? E aí o X está sempre aonde? No horizontal. E que o Y está sempre no vertical, que é o eixo das ordenadas. Ok? Então, o que você precisa fazer? Analisar bem o gráfico, substituir os valores no lugar certo e fazer a conta final para resolver o problema que está sendo solicitado. Pode cair dessa forma. Aí, olha o que a UERJ vai misturar. Vai misturar análise de gráfico, vai misturar expressão algébrica, né? E entendimento, interpretação mesmo do problema. Ficou claro? Beleza. Então, o que você precisa, o que você vai fazer? Aonde tem X, você vai substituir por 2, e aonde tem Y, você vai substituir por 3. Ok? Não pode sumir com os outros números que já existem na expressão algébrica. Você precisa calcular esses números junto com as letras, que agora, antes eram só incógnitas, só valor, só letras, e agora elas passam a ter um valor determinado. Ok? Você não pode simplesmente sumir com os números, não. Você tem que fazer uma multiplicação. Não é, porque eu vi ali, eu vi alguma coisa aí no chat e eu fiquei pensando, será que a pessoa vai sumir, apagar assim, ó? Não pode. Pelo amor de Deus. Lembrem-se que nada fica tão oculto assim, que uma hora a verdade aparece. Brincando, gente. Então, vamos lá. De forma rapidinha, a gente vai fazer esses exercícios aqui agora, tá? Claro que vai complicando aí, entendeu? Então, presta atenção para não errar. Vamos lá. Qual é a resposta da letra A? Todo mundo no chat? 21. Ó, já teve erro. 21 AX. Por quê? Não é para somar os expoentes. É só repetir as letras, ok? Não é para somar os expoentes. Por que você não pode somar os expoentes? Porque você não está multiplicando. Você só soma expoente quando você está multiplicando, ok? Aqui você está só somando. Beleza. Aí. Já ia falar um negócio, mas como foi gravado, eu vou ficar quieta. Não pode esquecer, Ita. Isso, muito bem, dona Mariana. Isso mesmo, Joana, tá pegando no ar. Beleza, a borboleta fica mais fácil. Se você se garantir não errar, tá tudo certo. Faz borboleta. Então, ó,
Aqui vai dar quanto? MMC entre 2 e 6 vai dar 6, certo, galera? 6 dividido para 2 dá 3, 6 dividido para 6, 1. Aí aqui vai dar 3BY mais 15BY, que dá igual a 18BY dividido para 6, simplificando 3BY. Ficou claro? Ok. Vamos lá. E na questão C? Isso. 56, isso mesmo. 56 CZ3, ok? E aqui, do lado, na 2? Isso. Deu quanto? Dá 101x sobre 3. Menos 101x sobre 3. Ok? Isso mesmo, menos. Quem não colocou, coloca aí. E na questão... E na questão B? Isso, a B tá ok. 100 a x2. E na última, na C? Guilherme, vamos voltar. Na B da 1 não seria 12? Não, MMC. Ó, MMC, Guilherme, né? Vamos lá, ó. Por 2 dá 1 e dá 3. Por 3 dá 1 e dá 1. 2 vezes 3, 6. Ok? Ouvi. Obrigada. Obrigada. Tá. Foi? Tá, vamos para essa agora. Agora é a multiplicação. A gente está treinando o que a gente acabou de ver, tá? Claro que a gente não está treinando com nenhuma questão da UERJ, mas a gente está treinando a base para que a gente possa depois ver as questões da UERJ, tá bom? Gente, não se preocupem, a prof sabe o que está fazendo, já tem uns 2 anos que a gente está, mais de 2, né? Que eu estou na específica da matemática da UERJ, então temos muitas aprovações, somos o curso que mais tem aprovado, então a gente
a gente sabe o que está fazendo. A gente vai ter aula de exercício preparando diretamente vocês para o UERJ. Fique tranquilo. A gente já está preparando vocês, tá? Isso, ó, vamos lá. Aqui vai ficar 2x2, 2x3. Aí aqui vai dar menos 4x2 mais 10x. Isso mesmo. E aqui? Ó, aqui, ó, a gente tem que fazer esse com esse com esse com esse com esse. Depois pegar o resultado e fazer o outro. Ok? Ó, ficaria x2 menos x mais 2x menos 2. Aí simplifica aqui, vai dar x2 mais x menos 2. Ok? Aí a gente vai multiplicar por x mais 3. Mas... Não. Tem que fazer agora, ó. Eu estou fazendo aqui devagarzinho. Não tem que se preocupar com esse chat, não. Entendeu? Aí faz errado aí, ó. Vamos fazendo aqui juntinho, ó. Aí aqui agora, ó, esse com esse e esse com esse, depois esse com esse. Vai lá, vamos fazendo. Vai dar x3 mais 3x2. Olha, eu tô fazendo devagarzinho aqui, ó, com vocês, ó. Esse com esse agora. Mais x2 mais 3x. Depois agora é o menos 2 com esse, ó. Menos 2x menos 6. Viu? Agora a gente vai juntar os termos semelhantes, ó. Vamos juntar esse com esse e esse com esse. Ó, aí vai dar x3 mais 4x2 mais x menos 6. E aí, agora sim que eu vou olhar o chat, ó. Viu como eu nem me preocupo? Agora eu vou olhar para ver quem acertou. Talvez alguém aqui em cima, ó. Que Lucas acertou. Fez rápido, mas tinha conseguido. Só o Lucas. É assim. Tem que se preocupar, não. Fazendo o seu tempo. Agora vamos para C. Ó. Esse com esse e esse com esse. Depois esse com esse e esse com esse. Deu quanto? Vamos fazendo. x2 mais 2x mais 5x mais 10. Junta esse com esse, fica x2 mais 7x mais 10. Muito bem, Mariana. Muito bem, Lucas. E aqui, ó, aqui lembra aquele negócio de distribuir, né? Então, vai ficar 8x5 dividido para 2x menos 6x4 dividido para 2x. Então, a gente vai fazer esse com esse e esse com esse. Aí ficou 4x4 menos
3x3. Muito bem. Muito bem. E a B? A B a gente vai distribuir, mesmo jeito, vai ficar como? Presta atenção nos sinais. Ó, presta atenção nos sinais. Tudo bem. Então, você faz o que a Ju fez. Repete a fração. Não dá para dividir, deixa a fração. Ou coloca o número com vírgula. Se der. Ok? Não entendi, Ju. Prof, eu estou fazendo, só não estou conseguindo a resposta porque não dá para enxergar o slide e abrir o chat junto. Ah, tá bom, Ju, não tem problema não. Beleza. Então, é isso mesmo. Agora vocês começaram a acertar. Isso, Ju, agora tá certo. Vai ficar menos 3x2, ok? Aí pode ficar, ó, mais 4/5 de x, ok? Ou então fazer a simplificação e colocar em número com vírgula. Eu prefiro deixar assim em fração mesmo, ok? Conseguiram entender? Pode, pode, pode. 0,8, sem problema. Só não poderia ter o erro de sinal. Lá na primeira resposta, lá em cima, não sei quem foi que deu, também não precisa dizer, alguém não colocou menos 3x2, ok? Só colocou 3x2. Isso é um erro. Agora, deixar em formato de fração ao invés de colocar em número com vírgula não está errado. Ok? Então, ó, isso daí é uma coisa importante. Por exemplo, o que o examinador vai olhar, né? Se fosse uma questão, se isso daí fosse cair na prova. Ele não vai olhar se você colocou o 0,8 ou se você colocou o 4/5. Lá no gabarito dele, vai ter as duas respostas, digamos assim. Entendeu? Mas o que ele vai olhar se você prestou atenção no sinal? Beleza. Aqui, ó. Olha o meu erro. Olha como eu sou. Como é o nome daquilo?
Amadora. Amadora. Eu deixei o gabarito aqui para vocês. Se você... Não, já era. Vocês são muito espertos. Se você errar gabarito, ou se você errar sinal, já era. Gente, olha, sinal é uma questão... Tinha até um meme, né? Eu não lembro agora como que era o meme, mas eu compartilhei esses dias na internet, no Instagram, que... professora, eu só errei sinal. Aí a pessoa vai e diz, tipo assim, algo também pequeno. Eu lembrei agora, mais ou menos. O meme era tipo assim, a pessoa entra no carro, aí bota o cinto de segurança e aí, ao invés de andar com o carro para frente, ela anda de ré. Entendeu? É uma professora daqui que fez. Eu vou compartilhar de novo. Quem não me segue ainda no Instagram, me segue lá para vocês verem os memes de matemática. Aí ela entra no carro e ao invés dela pegar e dirigir para frente, ela fica dando ré. Entendeu? Tipo assim, dar ré é algo que, ok, em algumas situações elas são importantes, mas você entra no carro para você andar de ré? Para todos os lugares? Não, né? Você anda para frente. Entendeu? Então, não faz sentido vocês acharem que só um erro de sinal é só um erro de sinal. Não, faz toda a diferença. Erra tudo. Não pode errar sinal. Não quer que eu chame de Ita também, né? De novo, né? Ó, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, esse 0x que está na resolução já é para fazer o quê? Gente, a gente, quando vai fazer uma divisão, lembra quando a gente vai fazer uma divisão de um número que tem vírgula e um número que não tem, com um número que não tem vírgula? O que a gente tem que fazer? A gente não tem que igualar as casas decimal? Não é? A gente não tem que igualar as casas decimais? Do mesmo jeito, a gente precisa colocar a equação de forma completa para a gente depois fazer a divisão. Então, por exemplo, nesse caso, a equação ela não está completa. Professora, mas como você sabe? Porque, olha só, a equação começou com x3, aí ela foi para x2, e do nada ela pulou para o número sozinho, que seria a mesma coisa que x0. Lembra que eu falei lá no início da aula? Lá no início da aula, x0. Cadê o x1? Ou x sozinho, sem nenhum número elevado? Tá faltando, ok? E aí, lá do outro lado, no divisor, também ele faz o x2 e do nada ele pula para o -3, que é como se fosse o x0. E cadê o x1? Também sumiu. E aí, esse x1, ele precisa aparecer nos dois lados. Então, você tem que acrescentar essa informação aonde ela estiver faltando para você igualar, é como se você fosse, em outras palavras, igualar as casas decimais ou igualar os termos para depois você conseguir fazer a divisão. E tem que ser gradativo. Muito bem. Ita. Eu vou te chamar de Ita agora. Não sei. Deve ser do Paraná. Uma questão aí. Tá bom? Então, é brincadeira, Juanzinho, ó, você mora no meu coração. Eu te respondo tudo com muito carinho, mas agora eu vou te chamar de Ita. Você já pode fazer mais um e-mail daqueles estranhos que você disse que você entrou outro dia e depois você teve que entrar. Você pode fazer mais um agora, Ita da Prof. Entendeu?
ou ita alguma coisa. E aí você entra aqui. Aí eu vou saber já. Já vou saber, é o ita. Tô tão engraçadinho hoje, hein? Ó, aí vamos lá. Preste atenção. Você vai igualar e depois você vai fazer a divisão. Aí você vai fazer, ó, x3 dividido para x2. Ó, x3 dividido para x2. O primeiro com o primeiro. Aí, o que vai acontecer? Você fazendo essa divisão aqui, vai dar x, ok? Porque x3, ó, menos x2 dá igual a x, ok? Aí você vai botar o x aqui e vai fazer o quê? Uma multiplicação. Aí você vai multiplicar por esse termo e por esse termo. Lembrando que você vai colocar aqui do outro lado, ó, sempre os sinais opostos. Então, se aqui der positivo, você vai jogar para cá negativo. Se aqui der negativo, você vai jogar para cá positivo. Ok? Então, ó, vamos devagarzinho. X vezes x2 dá x3. Como deu positivo, vem para cá negativo. Então, menos x3. Aí, aqui, ó, x vezes 0 dá 0. x2, porque é x1 mais x1, x2. Como aqui deu positivo, vem para o outro lado negativo. Ok? Aí, aqui, ó, x, que no caso é 1, né? Como se fosse 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Só que vem para o outro lado como mais 3. Mais 3 o quê? Mais x. Mais o x, né? O número x. Por quê, Mariana? O x lá do resto que deu x1. Como que você vai dividir algo menor com uma pessoa que tem mais que você, que é o x2? Não tem como fazer essa divisão mais. Você só faz essa divisão até onde der. Entendeu? Por que a gente não continua a conta quando... Ah, claro que agora a gente tem que pensar. É por isso que eu falei... Ó, pera aí rapidinho. É por isso que eu falei que a gente tem que fazer igual quando a gente estava lá no quarto ano. Então, a gente, de fato, quando a gente vai aprender essa matéria, a gente tem que lembrar como se a gente estivesse no quarto ano, entendeu? Aprendendo divisão pela primeira vez. Quando você faz a divisão, que você faz aquele processo longo lá, quando você tem um resto, e esse resto ele é menor do que o número que está lá em cima, que você está dividindo, o que acontece? A professora não manda você parar e você não deixa o resto lá? Você não continua a conta. A gente só aprende a continuar a conta lá no sexto ano, lá no quinto, no final do quinto. Mas no quarto, até o quarto, a professora deixa a gente deixar o resto lá. Então, se sobrou 2 e a gente está dividindo por 5, a gente não acrescenta vírgula e o 0. A gente vai e deixa o 2 lá. Não é isso? Porque a gente entendeu lá no quarto ano, até o quarto ano, que o 2 não dá para dividir para 5. Correto? Mariana. Beleza. Então, é a mesma coisa. 3x é menor do que x2. Então, a gente não continua a divisão. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Luca... Isso. Não. Aí, nesse caso, a gente também tem uma regra fundamental da divisão, não é? Nesse caso, Mariana, sim, seria impossível continuar aquela divisão ali, tá bom? Aí, por isso que ele já diz para você, ó,
ele fala assim, ó, quais são os polinômios que representam o quociente, né, e o resto? Ele já sabe que vai ter um resto. Aí ele te pergunta qual é a resposta correta. No caso, ai meu Deus, que susto. No caso, é a letra E, ok? Tudo bem? Agora a gente tem a questão. Agora a gente tem a questão 6. Dá sim, Lucas. Ah, meu Deus. É porque o nome desse daí é muito difícil, porque senão, Lucas, eu ia chamar você e o Davi desse nome aí. Juanzinho de Ita e o Lucas e o Davi desse outro nome. Mas esse daí é muito difícil. É, Juan seria Ita e Lucas seria o Bri. Fala aí, abre o microfone aí para dizer qual é o nome desse, como que pronuncia o nome desse cara. Então, gente, está só um pouquinho mal feito aqui, né? Porque é divisível por mais 24 aqui, tá? Tá mal feita aqui a questão. Quê? Alguém falou. É Brio Ruffini. Então, é um nome muito feio. E aí, gente, deu quanto? Quanto que deu? Isso. Vou explicar. Só um minutinho, Mariana.
Joana também está querendo um apelido aí, ó, de Masterita. Então, quais são os divisores? Meu Deus, entrou um Master Iter mesmo. Meu Jesus do céu. Jesus amado. Cara, eu tava brincando. O que aconteceu? Vamos lá. Mariana não está aguentando. Joana não está aguentando. Vamos lá, gente. A gente tem que pensar no seguinte, ó. Nos coeficientes inteiros. E aí, a gente tem que pensar nos divisores de 24, ok? Quem são os divisores de 24? 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24, certo? A gente vai testar o 2, primeiramente. Quando a gente testar o 2, a gente já vai ver que essa equação toda, né, vai dar zero, que é substituindo x por 2, a gente vai encontrar o polinômio igual a zero, ok? Perfeito. Se a gente encontrou o polinômio igual a o x valendo 2, então a gente pode pegar e testar x menos 2, ok? Que seria um dos primeiros fatores, x menos 2. E aí a gente testa o menos 4 para ter um negativo, ok? Quando a gente testar o menos 4, a gente também vai ter o polinômio igual a zero. E aí, quando der, a gente vai perceber que o fator é x menos 2 e x mais 4. Ficou claro? Então, a gente faria isso daqui, ó. Quem seriam os divisores, né? Se a gente fosse uma prova mesmo a gente ia colocar os divisores de 24, seria menos 1 e 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 12 e mais ou menos 24. Ok? Aí a gente testa o 2 positivo. Ok? Quando a gente testar o 2 positivo no... Mas, gente, lembra, não é uma questão da UERJ. É uma questão de tentativa, porque a gente não tá fazendo uma questão de fato da UERJ. Ok? A questão da UERJ geralmente não é uma questão de tentativa. Tá? Beleza? A gente está treinando o que a gente aprendeu, mas a gente não está treinando uma questão da UERJ. Se a gente estivesse treinando uma questão da UERJ, provavelmente não seria uma questão de tentativa. Tá? Só deixando isso claro para não ai, não ficar contraditório aquilo que eu já expliquei. Né? E aqui vai dar 8
menos 4 e é isso mesmo? Vamos ver. Não, aqui é mais 24, né? Faltou mais 24 aqui. Agora sim. Desculpa, gente. Inclusive, eu tenho que arrumar eu tenho que lembrar dessas duas partes que precisam arrumar para eu poder mandar para vocês organizadinho. Tem outra coisa lá em cima também que precisa arrumar, mas enfim. E aí, isso daqui vai dar igual a 0. Ok? E aí, depois você faz a mesma coisa, substituindo por 4. E aí, você vai ter, ó, o contrário, né? Menos 2 e mais 4. Ok? Posso ir para a sétima? Sétima questão. Tá bom? Vou dar 5 minutos. Então, gente, mas eu posso dar uma luz? Posso dar uma orientação? Então, vamos lá. A primeira coisa é pegar Então, pegar esse polinômio aqui e substituir por uma raiz que já é, ó, a raiz de um dos polinômios já é 1, ok? Então, nível ímpar. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vai pegar 1 elevado a 3 mais A vezes 1 elevado a 2 mais B menos 18 vezes 1 mais 1, ok? Resolve. Quando você resolver, você vai ter o A e o B, ok? Aí você vai ter uma equaçãozinha aqui que você vai deixar ela quietinha. Depois que você fizer isso, você vai igualar ela a 0, ok? Para você ter o valor de A e B junto. Você vai ter o valor de A e B. Aí depois, você substitui o valor de x por 2 e iguala a 25. De novo, você vai ter o valor de A e B, né? Igual a outro valor. Aí você vai chegar no sistema. Aí eu não trabalhei sistema hoje, mas já é uma matéria que vocês já saibam. Bastante coisa. Então, aqui vai dar 1 mais A mais B menos 18 mais 1. Ok? Aí aqui vai dar A mais B menos 16.
Aí, se você igualar a zero, é só você jogar esse 16 para o outro lado. Então, A mais B é igual a 16. Ok? Essa é a primeira equação. Agora, você vai substituir aonde tem x por 2. E depois você iguala a 25. Então, você vai botar, ó, 2 elevado a 3 mais A vezes 2 elevado a 2 mais B menos 18 vezes 2 mais 2. Não, mais 1, desculpa. Errei aqui. Mais 1. Isso tudo é igual a 25. Ok? Que eu estou fazendo essa segunda parte aqui, ó, já. Aí, ó, o que eu vou ter aqui? 8 mais 4A mais 2B menos 36? É isso? Mais 1, igual a 25. Aí, aqui, ó, 4A mais 2B, e junto todos esses números aqui. Ó, vai dar quanto? 8 menos 36 vai dar menos 27. Isso. Menos 27, aí joga esse 25 para dentro, vai ficar menos 25, ok? Então, ó, menos 27 menos 25 igual a zero. Tem que fazer isso. Aí vai dar quanto? 4A mais 2B é igual a quanto? Menos 52. Igual a zero. Logo, 4A mais 2B é igual a 52, positivo. Ok? Ok. Agora eu vou ter um sistema, ó. A mais B é igual a 16 e 4A mais 2B é igual a 52. Resolve o sisteminha com o método que vocês quiserem. Três M? Quem é M, gente? Ah, tá. Ah, entendi. Precisa disso tudo? Dá para simplificar essa última, né, por 2. Isso aí. Qual é o valor de A? 10. Qual é o valor de B? 6. Muito bem. Não, Mari, 10, 10. Acho que você só esqueceu de colocar 1, não é? Do A? Pelo jeito que você acertou, não sei. Isso, então tá certo. Ok. Vai, para 8. Segue a ideia, presta atenção. Eu estou dando o valor de x, estou te dizendo quanto que vale esse polinômio todo, já, entendeu? E eu quero saber que quando eu substituir o x por 1, deu todo esse polinômio igual a 2. Se eu substituir por 3, vai dar igual a quanto?
Mas primeiro eu tenho que substituir por 1 para eu descobrir qual é o valor de K, porque o de X eu já tenho. E qual o valor total do polinômio eu também sei. Então, é a mesma coisa que, tipo assim, ó, fui no mercado com um valor que eu sei quanto que eu tinha na carteira e sei quanto que eu gastei no mercado. Mas tem um item que eu comprei lá que eu ainda não sei quanto que custa. Entendeu? Então, eu vou substituir, eu vou subtrair tudo que eu comprei, né, no mercado, que eu sei os valores, ok? E vou subtrair pelo valor que eu também sei que eu tinha na carteira. Ou no banco, enfim. E aí, automaticamente, eu vou descobrir qual é o valor do item lá, que eu não sabia qual era o valor dele, que é o K nessa questão. Depois que eu descobrir o valor de K, aí eu vou pegar e vou substituir esse mesmo polinômio, só que agora o x por 3, ao invés de por 1. E já colocando o valor de K, porque o valor de K não vai mudar. Entenderam? Então, a primeira coisa para me dizer é qual o valor de K? Isso aí. Descobriu o valor de K, ok. Aí agora o que você vai fazer? Você vai substituir o x por 3. Isso aí, muito bem. Letra A. Para 9. Gente, eu estou muito atrasada. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a 9 e a 10, que tem mais uma questão. Ah, não, só tem a 9 mesmo. Eu vou deixar a 9 para casa. A gente faz. Aí vocês, qualquer coisa, me chama, se alguém tiver dúvida e tal. Depois faz. Olha no slide, tá bom? Deixa eu falar rapidinho aqui de expressão algébrica e equação do segundo grau, produtos notáveis, fatoração e equação do segundo grau. Vamos lá. Quando a gente fala de produtos notáveis, a gente precisa lembrar que a gente tem os 3 principais casos de produtos notáveis, que é quadrado da soma dos 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos e produto da soma pela diferença de 2 termos, ok? A gente tem esses 3. Então, é quando aparece A mais B elevado ao quadrado. Ou então, quando aparece A menos B elevado ao quadrado. Ou então, quando aparece A mais B vezes A menos B. Ou esse A e B pode ser qualquer uma outra letra, né? Aí a gente sabe que o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Isso se for produto da soma de 2 termos. Se for produto da diferença de 2 termos, a gente vai ter primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, né? E se for produto da soma pela diferença, a gente vai pegar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Correto? Todo mundo lembra disso?
Tem alguém perdido? Joana respondeu que lembra, né? Cicinha que lembra, né? Guilherme lembra. E aí, lembra? Todo mundo lembra? Então, posso ir, né? Quando a gente pensa em fatoração, a gente lembra do seguinte, ó. Se a gente tem um produto notável, é como se fosse uma multiplicação. Então, é a multiplicação de termos semelhantes, de termos iguais, né? Quando a gente pensa em fatoração, é como se a gente estivesse trabalhando a operação inversa daquele produto notável. Então, a gente tem que lembrar que toda operação ela tem a operação inversa. Se eu estou somando, a operação inversa é menos. Se eu estou multiplicando, a operação inversa é divisão. Se eu estou potencializando, a operação inversa é raiz quadrada ou radiciação, né? Que aí depende, se não for quadrada, é cúbica, enfim. Ok? Nós temos alguns tipos de fatoração. E a gente também trabalhou lá atrás, lá no sexto ano e tal, a gente trabalhar a fatoração que é dos números, né? Antes mesmo de fatorar os produtos notáveis e tudo mais, a gente trabalha a fatoração dos números com os números primos. Como que a gente faz essa fatoração? Lembrando que de um lado, que é do lado direito, a gente só pode utilizar os números primos, que é 2, 3, 5, 7, né? 11, 13. E do outro lado, a gente vai fazendo uma divisão em ordem crescente, desculpa, tem que falar mas em ordem crescente, utilizando os números primos. Concorda? Lembra disso? Então, aqui, ó, vamos só exemplificar. 234 dividido para 2 dá 117. 117 não dá para dividir para 2, dividir para 3. Aí dá 39. 39 dividido para 3 dá 13. 13 só dá para dividir para 13, que vai dar 1. Logo, a forma fatorada de 234 é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 13. Ou, então, 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 13. Ok? Aí, vamos lá. Fatoração por evidência. Quando a gente está falando de expressões algébricas, a gente tem que fazer os métodos da fatoração, só que a gente tem alguns, que é a fatoração por evidência, fatoração por agrupamento, né? E diferença de dois quadrados, ok? E também trinômio do quadrado perfeito. Ai, gente, a matéria é muito grande. Eu passei muito tempo lá. Então, vamos lá. 4 minutos. Então, o que vai acontecer? Fatoração por evidência. A gente tem que ver qual é o termo. Qual é o termo que a gente vai colocar em evidência. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque, por exemplo, nem sempre vai ser a letra, pode ser que os números sejam produtos, sejam números divisores, né? Tem algum divisor em comum. Então, se os números forem divisores em comum, como é o caso desse primeiro exemplo, a gente vai colocar um número em evidência e não uma letra, ok? Mas também pode acontecer da gente ter que colocar um número e uma letra em evidência, ou colocar só uma letra. Enfim, vai depender do produto, da expressão algébrica. Beleza? Ó, nesse caso aqui, a gente vai ver que o fator ali em comum, tanto é em número, né, como entre o 21 e o 70, a gente tem alguns números que estão ali, são divisores em comum, e aí o maior deles vai ser o 7. E a gente vai ter também
as letras. E aí a gente vai colocar sempre as menores. Então, a gente vai colocar a letra A sem expoente, né? Só com 1 elevado. E a gente vai colocar o B também, que são as menores em cada um dos termos. Ficou claro isso? Então, o número é sempre o maior e as letras são sempre as menores. Em fatoração por agrupamento, a gente tem que lembrar que a gente vai primeiro agrupar, né, as informações. Então, é como se a gente fosse colocar em evidência, só que antes a gente vai fazer aquela separaçãozinha e juntar ali as duas coisas. Então, geralmente vão ter duas informações em comum e outras duas em comum, somadas a outras duas em comum. A gente vai pegar, vai fazer por evidência, só que por grupo. Então, a gente vai colocar o que tiver em comum entre esse primeiro grupo e o que tiver em comum entre o segundo grupo. Ficou claro? Tá rápido, né? Mas assim, ó, gente, nada impede é um conteúdo que é um conteúdo bem, como que eu vou dizer? Bem trabalhado por vocês no ensino médio, entendeu? Então, assim, quem tem dificuldade já nisso, lá do ensino médio, é o conselho que você deu, que a Joana deu, até vou perder esse tempinho para falar isso, deu para a Mariana. Vai lá, pega umas questões e treina ali. E aí pega umas questões da internet, não ITA. Aí pega umas questões variadas, depois, com o tempo, eu vou conseguir aí pegar umas questõezinhas e vou mandar para a Pri botar lá no Drive da gente. E aí a gente vai pegar e vocês vão ter umas questões que não vão ser da UERJ, vão ser questões para treinar, ok? Dos assuntos que eu estou dando. Entendeu? De repente, se der tudo certo essa semana, ainda eu mando isso para a Pri e ela coloca lá para vocês irem fazer. Aí, para vocês trabalharem os assuntos que a gente está trabalhando. Entendeu? Aí, isso daí é para não errar sinal, é para não errar. Para não errar algumas informaçõezinhas. Ali, às vezes, esqueceu de uma fórmula, vai lá, tem a chance de dar uma olhadinha e ver como que faz e tal. Entendeu? Aí, o que acontece? Por isso que eu não estou, como já foi falado, é mais uma revisão, entendeu? Mesmo. Então, assim, quem tiver dificuldade nesse conteúdo, precisa, de fato, pegar exercício e trabalhar esses assuntos aqui. Ok? Porque, como eu já falei, não vai cair de forma isolada, provavelmente não, na prova, mas vai cair dentro de algumas outras questões, precisa saber. Vou mandar. O PDF vai todinho para vocês. Ó, são 60 slides, eu ainda estou no 41. Tá? Aí aqui tem muito conteúdo. Aí aqui vai falar de equação de segundo grau também. Mas, ó, não tem mais exercício. Ok? Não tem mais exercício. Os exercícios são só aqueles, e a gente só não corrigiu uma questão, que foi a questão 9. Ok? Pri, eu vou finalizar a aula por causa da hora e por causa da Aurora, entendeu? Mas eu vou fazer o seguinte, olha, Pri, para a gravação, para eu combinar aqui as coisas com eles e depois a gente continua falando aqui. Galera, não saiam agora. Pri?